Estamos de volta mais uma vez para o nosso oração, o nosso lugar de encontro. É um prazer falar com vocês, é um prazer enorme estar aqui, estar conversando com vocês, passar esse momento na presença de vocês. Boa noite, Zanguinha, Maria. Eu sempre quis saber quem é Dordak. Aline, um beijo, Bel. Boa noite para todo mundo que está entrando. Quem é Dordak? Se puder falar, avisar quem é, eu vou agradecer. É um prazer, como sempre, estar falando com vocês aqui. Nós acreditamos que esse é o momento que Deus separou para que nós possamos estar em comunhão, estar em oração. E nós acreditamos que nós, durante essa quarentena, estamos unidos em oração. Boa noite, Sidneia, bem-vinda. Mais uma vez, eu aqui, todos os dias dessa quarentena nós vamos fazer isso. Separar esses momentos de oração. Eu aqui, da nossa igreja, no nosso piano, você aí da sua casa. Inclusive, vai ter um dia que vocês vão chegar aqui e vocês vão me encontrar tocando esse piano. Por enquanto eu só toco quando vocês vão embora. Assim que vocês vão embora, eu começo a tocar. Eu ainda estou arranhando ainda, falta prática. O dia que eu me sentir mais seguro, eu prometo que quando vocês chegarem eu vou estar tocando, vou receber vocês com uma canção. Não cantando, tocando, tá? Como sempre, nós estamos aqui para falar sobre oração. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o poder de transformação que a oração tem. Porque eu acredito muito. Boa noite, Raíssa. Eu acredito, e para todo mundo que vai chegar, enquanto eu estiver falando, boa noite. Deus te abençoe, bem-vindo à nossa live. E agora, no final, eu falo o nome de todo mundo, eu mando beijo, mando abraço. Vamos voltar ao nosso momento de reflexão. Eu acredito muito que a oração ela tem um poder de transformação muito grande. Eu acredito que a oração é capaz de transformar a realidade, ela transforma a história. A oração consegue transformar a nossa história. E se a oração não consegue... E quando eu digo que a oração transforma a história, eu não estou me referindo, eu não estou me preocupando com a história a nível macro. Eu não estou me preocupando com a história a nível total, mas sim me referindo que aquele que ora tem a sua própria história transformada enquanto ora. Enquanto eu me dedico a estar falando com Deus, enquanto eu me dedico a passar um tempo com Deus, a meditar na presença de Deus, a abrir o meu coração para Deus, a minha história de vida começa a ser transformada. E, por falar em transformação, a gente está passando um momento, um tempo, onde as coisas elas estão transformando muito rápido. A gente está passando uma fase, uma época, e não é só a questão do vírus, é uma época da vida humana, que as coisas elas estão aceleradas. Há alguns dias atrás, a gente estava cheio de planos, a gente estava pensando em viajar, em passear, em comprar isso e comprar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e de repente muda tudo, e agora a gente está com medo, está assustado, está pensativo, e muitos estão confusos. No meio disso tudo, a maioria está completamente confusa, porque não sabe o que fazer, não sabe como suportar, como lidar com essas transformações rápidas que acontecem na nossa vida. E como eu disse, a oração, o foco da oração é transformar o mundo, transformar a história, transformar a realidade. Se não a história macro, mas sim a história micro. A história daquele que ora, a história daquele que está falando com Deus.
está abrindo o seu coração diante de Deus. E todas as vezes que as coisas mudam, todas as vezes que nós somos forçados a fazer o que não queremos, porque não há outra opção, não há outra forma de agir, todas as vezes que nós nos vemos obrigados a ir contra a nossa vontade para fazer algo ou para deixar de fazer algo que nós queremos, nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos desesperados, nós nos sentimos abatidos. E é um momento que nós estamos passando que tem muita gente abatida, muita gente angustiada, muita gente preocupada e muita gente deprimida porque não é que não gosta de ficar em casa, mas é que o simples fato de ser obrigado a permanecer em casa já nos causa angústia, já nos dá vontade de sair. Às vezes a pessoa nunca quis sair, mas aí de repente, porque agora ela tem que ficar em casa, ela não, agora eu quero sair porque é angustiante não sair. E sempre que eu lembro sempre que eu penso nessa história que está acontecendo com a gente, eu me lembro de uma história que a Bíblia nos conta. Tem um salmo da Bíblia que nos conta de um cara que estava muito angustiado, alguém que passou por um problema muito difícil. E nessa noite eu quero analisar um pouquinho a história desse salmo com vocês. Porque esse salmo diz que assim como o cervo bebe a água do riacho, esse rapaz, essa pessoa que estava passando por problemas, ansiava por Deus, queria estar tendo goles profundos de Deus. Estava com sede do Deus vivo e estava se perguntando, será que eu conseguirei suportar até que eu consiga novamente me encher da presença de Deus? Eu estou numa dieta de lágrimas. São lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. Durante todo o dia as pessoas batem à minha porta importunando, onde está esse seu Deus? E quando eu olho para o WhatsApp, quando eu olho para o Facebook, para a internet, para o jornal em geral, o que mais tem é gente perguntando isso. Onde está esse seu Deus? Onde está esse seu Deus que deixa uma epidemia parar o mundo? Onde está esse seu Deus que faz com que o mundo viva com medo, viva assustado? Onde está? E às vezes essas coisas, às vezes essa situação, elas acabam nos abatendo, acabam nos deixando fragilizados. Com o tempo, nós vamos perdendo o fôlego, nós vamos nos cansando, porque a vida não é uma corrida de 100 metros que a gente sai correndo para chegar na frente. A vida é uma maratona de resistência. Quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente e no começo da juventude, a gente acredita que a vida é uma corrida de 100 metros. Então a gente não tem paciência para esperar, porque a gente quer ter fôlego, e a gente tem fôlego, a gente quer correr, porque a gente quer chegar rápido. Mas depois que a gente começa a chegar ao fim da juventude, a gente começa a entender que a vida é muito mais sobre resistência do que sobre velocidade. A vida é muito mais sobre o quanto a gente aguenta, a distância que aguentamos percorrer do que a velocidade que vamos. E quando a gente passa por um momento como a gente está passando hoje, a tendência é que a gente acabe perdendo o fôlego. A tendência é que a gente acabe se esfriando. A tendência é que a gente acabe se cansando. A gente vai ficando em casa, vai perdendo o pique, vai perdendo a comunhão, vai perdendo a amizade, vai perdendo o contato. Quando vê, perdemos tudo. Quando vê, já não somos mais nada, já não suportamos mais nada porque estamos sem fôlego. Quando vê, nós estamos perguntando, fazendo coro ao mundo: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus que te permite se cansar tanto? E esse salmo é o Salmo 42 que a gente está lendo e analisando hoje. A partir do verso 5, a história diz assim: por que você está deprimida, minha alma?
porque chora de melancolia. Olhe para Deus e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Em tempos de angústia, em tempos de cansaço, em tempos de medo, é normal a gente se pegar abatido às vezes. O que não é normal é que quando a gente se pegar abatido, a gente não olhe para Deus. Porque o que a história da Bíblia está nos falando, e hoje a gente está analisando uma história parte a parte. O que essa história está nos falando é que o salmista, essa pessoa que está contando isso, que está escrevendo esse poema, ele estava abatido, ele estava deprimido e chorava de melancolia. Ele estava cansado, ele estava fastigado da vida e de tudo que estava acontecendo. Mas ele mesmo se lembra: para com isso, eu preciso olhar para Deus, eu não posso olhar para o problema, eu não posso ficar focado no que está dando errado, no que não está acontecendo como eu queria. Eu preciso focar em Deus, porque Deus coloca um sorriso no meu rosto, porque Deus Deus me fará louvá-lo outra vez. E aí a história segue, a história vai dizer que quando a minha alma estava deprimida, quando a minha alma está deprimida, recito tudo o que sei a teu respeito. Das profundezas do Jordão às alturas do Hermon, incluindo o Monte Mizar, o caos atrai o caos. No ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. Mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Minha vida é um louvor a Deus. Sabe, quando a minha alma está deprimida, recito tudo o que sei a respeito do Senhor. Quando você se sentir sem fôlego nesses dias, lembre-se de tudo que você sabe a respeito do Senhor. Quando você sentir que o caos está atraindo mais caos e que a sua vida está entrando em um caos, está sendo dominada pelo caos, lembre-se que Deus prometeu te amar durante o dia e cantar para você a noite inteira. É mais ou menos como um pai que pega o seu filho no colo e passa a noite acalentando e ninando o seu filho. À noite falando para o seu filho: calma, o papai está aqui, o papai está cuidando de você. Calma, vai ficar tudo bem. Aí a gente segue no texto, na história que a Bíblia nos conta. Às vezes pergunto a Deus, que é sólido como uma rocha: por que me abandonou? Por que eu tenho que chorar tanto? Há intenções homicidas lá fora. Estou atormentado, sem dar trégua. As pessoas estão zombando e questionando: onde está o seu Deus? Exatamente como estamos vivendo hoje. Exatamente o que está acontecendo. Há intenções homicidas lá fora. Sem dar trégua, nós somos afligidos. A aflição, ela não está nos dando tréguas. Eu não sei vocês, mas eu tenho andado extremamente cansado nesses dias. Tem sido dias onde a preocupação, às vezes, eu tenho que segurá-la para ela não tomar conta de tudo. E isso, eu estou falando com vocês, cada palavra que eu trago para vocês aqui é algo que vale para mim. É algo que eu faço na minha própria vida, na minha própria história. Às vezes eu me vejo obrigado a olhar para o Senhor e me lembrar de quem Ele é. Às vezes eu me vejo obrigado, durante esses dias, a falar comigo mesmo: por que eu estou abatido? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou preocupado? Eu preciso me lembrar quem é o Senhor. E Ele prometeu que me ama durante o dia e que me acalenta. Tivemos um problema técnico aqui, a internet caiu, mas já voltou. E aí a história termina com a seguinte frase. O seguinte verso: por que está deprimida minha alma?
Porque chora de melancolia? Olhe para Deus e logo o louvará outra vez, pois Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Às vezes, diante das aflições da vida, nós vamos nos pegar em momentos deprimidos. Nós vamos nos pegar em momentos de angústia, de depressão, em momentos de aflição profunda, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Às vezes, e essa solidão que esse isolamento social que nós estamos, ele pode acabar provocando solidão em alguns. Alguns podem acabar caindo na solidão. Porque como o salmista disse nessa história, o caos ele atrai mais caos. E diante disso, diante de algo tão sério, diante de uma realidade tão preocupante, eu vejo que é a história onde uma pessoa luta consigo mesmo para não analisar as coisas pelos olhos humanos. Eu vejo uma história onde uma pessoa escreve um poema narrando para a gente a sua luta interna. Porque enquanto o mundo anda em caos, o mundo anda aflito, e ele se vê tentado a olhar as coisas com os olhos naturais e também entrar no coro do caos, no coro da aflição, mas ao mesmo tempo ele se força a se lembrar de quem Deus é, ele se força a olhar para Deus e se lembra que Deus está cuidando dele. Eu acho que oração é isso. Eu não creio, como eu disse na abertura, eu creio que a oração tem poder para transformar a história. Mas quando eu digo isso, eu não estou preocupado com a história a nível macro. Embora eu também creia, a minha preocupação ou a minha intenção ao falar isso é que a oração é capaz de transformar a história a nível micro. A história da vida daquele que ora, daquele que diante da aflição olha para Deus, daquele que quando a angústia bate se lembra de quem é o Senhor, daquele que quando o medo tenta dominá-lo, ele se volta para Deus e ele se lembra que Deus prometeu que o ama e que cuida dele todos os dias e que zela por ele e que canta para ele enquanto ele dorme todas as noites. Eu acho esse cuidado de Deus sobre a nossa vida algo sensacional, porque é uma confiança gigantesca. Sempre que eu leio esse salmo, e é um salmo que fala muito ao meu coração, sempre me vem a história, principalmente essa parte onde ele narra que Deus prometeu que nos amaria durante o dia e cuidaria de nós durante a noite. Me vem a história de um pai que sai para passear com seu filho, e eles estão andando, seu filho pequeno, e de repente o tempo se fecha, e começa a chover, e chover muito, e muito, e muito, e muito, e o pai tem que pegar o filho, o pai primeiro começa a correr com o filho, mas depois o filho é muito pequeno, não consegue andar rápido, o pai pega o filho no colo, e começa a correr com o filho, e a tempestade começa a apertar, e os ventos a soprar, e os trovões a rugir, os relâmpagos a clarear o céu, e a criança começa a chorar. E a criança começa a entrar em desespero, com medo da tempestade. E o pai correndo com a criança agora no seu colo, protegendo a criança, o pai começa a falar com seu filho. Calma, filho, papai está aqui. Calma, filho, vai ficar tudo bem. O papai está cuidando de você. O papai sabe o caminho para casa. Nós estamos voltando para casa. Calma, vai ficar tudo bem. Exatamente essa sensação que eu tenho quando eu me volto para o Senhor em momentos de aflição.
que nesses dias de angústia, nesses dias de aflição, nesses dias de medo, de confusão, a minha oração é que você se volte para o Senhor e que você, ao se voltar para o Senhor, ao se lembrar do Senhor, você possa ouvi-lo sussurrando no seu ouvido: calma, vai ficar tudo bem. O Pai está cuidando de você. Amém? Eu queria orar por você nessa hora. Eu te convido a fechar os seus olhos, ou se não puder fechar os seus olhos, leve seu pensamento a Deus, uma prece, como você queira chamar. Eu te convido a ter esse momento com Deus nessa hora. Pai, nós estamos passando por uma tempestade. Nós temos ciência disso, mas nós também temos ciência que o Senhor está cuidando de nós. Nós também temos ciência que, por mais forte que sopre o vento, por mais alto que seja o trovão, a tua voz é capaz de acalmar qualquer tempestade. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, acalme as tempestades exteriores e interiores de cada um que está me ouvindo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua voz falando que o Senhor nos ama, que o Senhor está cuidando de nós. Que todas as vezes que nos sentirmos abatidos, depressivos, angustiados, melancólicos ou perdidos, que possamos olhar para o Senhor, que possamos nos voltar para o Senhor e que possamos nos lembrar que o Senhor tem cuidado de nós. Que o teu Espírito nos lembre, Pai, todos os dias, que o Senhor tem cuidado de nós, que toda tempestade passa, mas que a tua palavra permanece para sempre. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe perder o fôlego, não nos deixe nos cansar, não nos deixe, ó Pai, nos esfriar nesses dias, mas que possamos ser encontrados pelo Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal. Thalita, Heloísa, Aninha, Maíra, que saudade, Mairinha, quanto tempo. É um prazer falar com vocês toda noite. Amanhã às 8 horas nós estamos de volta para mais uma live, mais um momento de oração. E se você tem algum pedido de oração a fazer, pode mandar no meu DM, pode mandar no meu WhatsApp. Eu quero orar por você, eu estou me dedicando a orar por cada um de nós nesses dias. E, para encerrar, eu tenho uma notícia muito legal. O Instagram, o Facebook agora está mais bonito que nunca, porque a nossa igreja está com uma página no Facebook e um canal no YouTube. Então, procura lá, Primeira Igreja Batista em Aperibé, tanto no Facebook quanto no... Procura lá, tanto no Facebook quanto no YouTube, e se inscreve, curte, dá o joinha, ativa o sininho para você receber a notificação. Está vindo muita coisa boa por aí. Nós vamos gravar vários momentos interessantes, vários desafios que nós queremos fazer ao longo dessa quarentena. E eu conto com vocês para darem esse up nas nossas páginas. E estamos juntos, nós estamos juntos, porém não misturados nesses dias, como diz o pastor Evandro. Então, assim, fica essa dica para vocês hoje. Não se deixem levar pelas tempestades. Antes, olhem para o Senhor. E, quanto a nós, o que precisarem de mim, o que
for necessário, nós estamos juntos. Eu sempre termino os meus vídeos meio sem graça, porque eu não consigo terminar direito, pessoal. Mas enfim, continuo prometendo que um dia vocês vão chegar e eu vou estar tocando piano. Um abração para vocês e até a próxima. Prazer falar com vocês. Beijão.